querido, eu quero convidar você para abrir a palavra de Deus, abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 2, versículo 14. Deixa a sua Bíblia aberta e daqui a pouco nós leremos o texto sagrado. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Você já teve a oportunidade de participar de um grande evento, de um evento importantíssimo, quem sabe importante para você, ou um evento assim que você esteve lá maravilhado com toda a organização, com toda a pompa, com tudo aquilo que era maravilhoso? Quem sabe esse evento pode ter sido a sua formatura. Um momento inesquecível para você, onde você trabalhou, lutou e se preparou para aquilo e teve aquele momento maravilhoso. Quem sabe foi o sonho realizado do casamento, aquela festa que você sonhava. Talvez você, homem, marido, que recebeu a mensagem da sua esposa dizendo assim, querido, estou grávida. Talvez esse evento tenha sido maravilhoso. Ou, posterior a isso, o nascimento do seu primeiro filho ou dos seus filhos. Com toda certeza você já deve ter vivenciado momentos assim maravilhosos, momentos abençoadores. Mas eu quero lhe contar hoje sobre um evento que foi de longe o evento mais importante de todos os tempos e acompanhado pela música mais importante de toda a história, que continua o anúncio mais importante de todas as eras. Pense comigo sobre este hino muito, mas muito familiar, neste versículo que se encontra em Lucas 2,14, agora eu quero ler com você. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Nessa época, meus irmãos, nós ouvimos muitas pessoas cantando muitas músicas natalinas e esse hino é cantado em muitos lugares. A minha questão aqui é, será que nós compreendemos o significado destas palavras? Será que nós conseguimos compreender e capturar a profundidade disso? Nós estamos muito acostumados a coisas superficiais nos nossos dias e estar familiarizado com muitas ocasiões. E às vezes nós não percebemos, por conta disso, a profundidade, o conteúdo das mensagens como a colocada neste versículo. Às vezes nós paramos até de pensar, paramos de ouvir, paramos de questionar e paramos de considerar e vemos tudo de maneira superficial. Agora, eu estou convencido de que estas palavras, o conteúdo profundo, expansivo das palavras deste pequeno hino, são frequentemente mal compreendidas. Sim, este é um hino de celebração do nascimento daquele bebê, o Messias que foi prometido. Mas essas palavras, também de forma muito clara, definem a sua necessidade, a minha necessidade. E ao definir a nossa necessidade, elas definem a missão daquele bebê na manjedoura. Sim. E se essas palavras definem a nossa necessidade, elas definem também a missão do Cristo. Então, ouça o que eu quero dizer para você nesse momento. Essas palavras não apenas anunciam o nascimento, mas elas predizem uma morte. Essas palavras realmente captam a minha necessidade, a sua necessidade, a nossa necessidade. E aqui nós vemos duas expressões muito interessantes, glória e paz. São duas palavras principais deste pequeno verso, deste pequeno hino. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre aqueles de quem Ele se agrada, de quem Ele quer bem. E eu quero falar um pouco sobre essa primeira expressão deste verso, glória. Não sei se você já percebeu isso na sua vida, mas nós estamos focados na nossa própria glória. Sim, eu e você estamos atentos à nossa glória. Estamos buscando por glória, estamos desejando por glória. Somos um pouco até obcecados pela glória, pela nossa própria glória. Tudo que fazemos em nossa vida, tudo que falamos, cada escolha que nós realizamos, cada escolha que fazemos, cada reação nos relacionamentos é feita em busca de algum tipo de glória, de alguma maneira de glória. E talvez você esteja aí pensando, pastor, eu não estou entendendo o que você está querendo dizer neste momento, eu não estou captando a sua mensagem, mas eu quero olhar para as Escrituras e ter um quadro claro, mais amplo, do que Deus nos mostra na história da redenção, para você compreender isso. Eu e você, meu amado, nós somos criados para viver tendo em vista a glória de Deus,
para viver para a glória de Deus. Você foi criado para que a principal motivação da sua vida fosse a adoração a Deus. Esse foi o seu propósito e o meu propósito. Nós fomos criados para viver no sentido mais prático do que essas palavras significam. Uma existência voltada para Deus, uma existência voltada para cima. E será que você realmente poderia argumentar a Deus e mostrar a Deus dizendo que Ele é a razão de tudo que você faz e por tudo que você vive? Será que você pode pensar assim? Nós sabemos que a criação foi projetada para nos lembrar, para apontar para a glória de Deus. Tudo que foi criado tem este propósito. Tudo que foi criado é para ser um dedo que nos aponta para a pessoa, para o caráter, para o plano de Deus, que devem ser lembrados repetidamente em todos os lugares para quando nós olharmos para a criação. E pensarmos na existência e no poder do Deus soberano. Então, cada detalhe da criação, na beleza desse mundo maravilhoso, tudo que foi criado tem como objetivo refletir a única glória que é verdadeiramente gloriosa, a glória de Deus. Era assim que deveria acontecer. Mas em um momento muito triste de desobediência e rebelião, Adão e Eva escolheram viver para a glória da criação e não para a glória de Deus. Eles queriam algo na criação, mais do que queriam a Deus. E aquele momento horrível que eles se distanciaram de Deus, gerou confusão, gerou guerra no nosso coração e uma guerra de glória. Mas nem sempre nós vivemos então para a glória de Deus por conta disso. Por quê? Porque existem outras glórias que podem competir em nosso coração por essa única glória, a glória de Deus. Será que quando você sai de casa todos os dias para trabalhar, para ir para a faculdade, onde você enfrenta o trânsito, será que você pensa na glória de Deus? Será que nesse momento nós pensamos e refletimos primeiro na glória de Deus para fazer tudo para a glória de Deus? O fato é que muitas vezes esquecemos a glória de Deus e vivemos para outras glórias. Na verdade, você poderia até argumentar que todo pecado tem a sua raiz numa troca da glória de Deus por alguma glória da criação. Quer ver uma coisa? Por exemplo, o que é a luxúria? A luxúria troca a glória de Deus pela glória do prazer sexual do momento. O materialismo substitui a glória de Deus pela posse de coisas físicas. O orgulho, querido, escolhe viver mais para a glória própria do que para a glória de Deus. Então, o fato é que todos estamos confusos com a glória, todos nós somos, de alguma forma, de alguma maneira, ladrões de glória. Nós roubamos aquilo que não deveria ser nosso, aquilo que é para Deus. Se refletirmos sobre o nosso mundo, sobre o que estamos enfrentando nesse tempo, será que de fato nós podemos descansar e temos descansado em meio a essa pandemia, na soberana vontade de Deus e vivido para a glória dele? Você seria capaz de dizer, eu de fato tenho vivido em meio a essa pandemia visando a glória de Deus, viver para a glória do Senhor? Com toda certeza, isso é muito difícil para você e é difícil para mim também. Porque muito provavelmente há ocasiões em que outras glórias da sombra se tornam mais preciosas para nós e nos convencemos de que não podemos viver sem elas. E a nossa vida é mais ditada pela adoração ao que foi criado do que pela adoração ao Criador. Entretanto, isso nunca trará paz real e verdadeira, porque estas outras glórias que procuramos não têm o poder para fazer isso. Nunca vão preencher o nosso coração, nunca vão preencher o seu coração, nunca vão preencher o meu coração. Não encontraremos satisfação verdadeira nestas questões, porque as coisas criadas não foram projetadas para fazer isso. Elas não foram projetadas para satisfazer o nosso coração nesse sentido. Você não pode transformar o mundo criado em seu próprio Messias pessoal. Isso nunca vai funcionar, meu amado. A criação, ela existe para apontar
para a glória de Deus. Portanto, eu e você temos que compreender que nós temos um problema de glória. Todos nós ainda estamos, no meio dessa guerra de glória. Todos nós estamos nesses momentos de confusão de glória. Todos nós temos momentos em que queremos a criação mais do que queremos o Criador. E aí nós nos voltamos para nós mesmos. Mas nós temos que nos lembrar que o texto diz, glória a Deus nas alturas. Imagine comigo como seria o mundo se cada pessoa vivesse assim. Imagine como seria viver em um mundo onde cada coração, cada ser humano fosse governado pela glória de Deus. Por isso que nós clamamos para que o Senhor Jesus volte, porque nós ansiamos por isso, porque na redenção, na consumação dos séculos, isso acontecerá. Por isso que nós clamamos, volte, venha, ó Maranata, venha Senhor Jesus. Veja, eu não estou falando aqui primeiro de uma coisa simplesmente espiritual ou religiosa, mas foi assim que Deus planejou para que todos os seres humanos vivessem. Todos os seres humanos foram chamados, criados para viver para a glória de Deus. Isso é a humanidade. Foi para isso que Deus nos criou, para viver para a glória dele. Esse foi o plano da criação, esse foi o propósito original. Mas o que acontece? Num momento de autoglória, de rebelião, isso tudo foi destruído. E todos nós vivemos no meio desta guerra de glória e confusão de glória como resultado. Esse é o problema da queda, esse é o problema do pecado. Por isso, nós devemos voltar a nossa vida para a glória de Deus. A segunda expressão que eu gostaria de trabalhar com você aqui neste texto é a expressão, a palavra paz. Sabe, meu amado, você e eu fomos criados para viver em paz com Deus. Fomos criados para que o mais importante em nossa vida fosse o relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o Senhor. Fomos criados para ter a grande honra de sermos amigos de Deus, adoradores e obedientes. Essa amizade com Deus seria a realidade mais significativa da nossa vida. Este era o propósito do Senhor, este é o propósito do Senhor para a nossa vida. E essa paz com Deus nos permitiria ter paz, uma paz que muitos aqui nos nossos dias falam, que é a paz interior. Não paz porque somos fortes, não paz porque somos sábios, não paz porque sabemos o que está acontecendo e o que virá a seguir, e aí nós temos paz, mas paz porque temos este relacionamento com aquele que governa tudo e que nos guia por sua mão, e assim por causa deste relacionamento, do nosso relacionamento com ele, embora não saibamos tudo o que precisamos saber, e não possamos prever o dia seguinte, temos paz em nosso coração, temos descanso verdadeiro, e esse descanso é nele, no Senhor, no Criador de todas as coisas, porque Ele, neste relacionamento, nos dá estas garantias. Ele tem tudo sob o seu controle. Ele conhece cada detalhe da nossa história. Portanto, querido, não fique ansioso com o amanhã, porque de fato a palavra do Senhor nos promete, nos garante que Ele trará os cuidados no amanhã. Quando essa paz de Deus ela é quebrada, então o resultado é que os nossos corações não desfrutam desse descanso, não desfrutam desta paz. Há um momento horrível no jardim em que Deus desce no frescor do dia para comungar com Adão e Eva, para ter relacionamento com eles, e é uma bela imagem até esse momento. Estes são ali os amigos de Deus. Eles caminhavam com Ele na viração do dia, Ele tinha comunhão com eles. Era uma coisa extraordinária, maravilhosa. Só que neste momento, neste episódio que nós vemos na Escritura em Gênesis 3, Adão e Eva não estão correndo para encontrá-lo. Eles não estão animados para ver o Senhor. Não, eles estão agora se escondendo na culpa e no medo, porque foram desobedientes e a paz com Deus foi destruída. Se nós olharmos a palavra shalom no hebraico, no Antigo Testamento, esta palavra representa algo muito mais fundamental do que apenas a ausência de conflito. Ela mostra que todas as coisas estão em sua ordem correta, funcionando da maneira como foram projetadas para funcionar.
Paz com Deus significa que eu tenho paz interior. Mas nem sempre nós temos isso. Todos nós temos a experiência de ansiedade. E às vezes essa ansiedade é uma ansiedade da qual nós não podemos escapar. Ou nós temos a experiência da raiva, da ira, da frustração, do desânimo, da depressão, da desesperança. Sabe, os nossos corações lutam para encontrar descanso. Nós passamos por essas dificuldades. Você teve já a experiência de alguma noite em que você estava dormindo e aí você acorda assaltado por aquele catálogo interminável de e se? E se? E no meio desse sono, no meio dessa noite, você gostaria de controlar tudo de seu soberano e ter todo sob o seu controle? Será que isso acontece só comigo? Lá pelas 4 horas da manhã? Sabe, queridos, essa paz, esse descanso só pode ser encontrado no relacionamento com Deus. Somente dessa maneira nós teremos paz verdadeira, paz real, paz no nosso interior. Mas há uma terceira expressão da qual eu gostaria de também trabalhar com você aqui, que é a paz com os outros. Veja, quando nós temos paz com Deus, se eu não tenho paz com Deus, eu não tenho paz dentro de mim mesmo. E se eu não tenho paz dentro de mim mesmo, ficará muito difícil de eu ter esta paz com os outros, porque a nossa vida, as pessoas neste mundo, nós somos marcados pela queda e aí nós vamos ter conflitos. E eu tenho certeza de que, muito provavelmente, você, neste ano difícil, passou por momentos de conflito com as pessoas com quem você vive. Provavelmente você não esteve livre de qualquer momento de irritação, de impaciência, de ira, de raiva. Sabe, meu querido, nós vivemos sobre a marca da queda. Então, com toda certeza, ao nosso redor haverá conflito. Nós temos um problema de paz. O quebrantamento com Deus leva ao quebrantamento interior, leva ao quebrantamento da comunidade, daqueles que estão ao nosso redor, porque nós influenciamos isso também. Essa música, este hino cantado aqui, realmente captura o grande dilema da humanidade. Nós somos ladrões de glória. A paz foi destruída. E ao definir a nossa necessidade, esse pequeno hino, esse pequeno versículo realmente aponta para a missão do Messias. Jesus, ele não veio primeiramente em uma missão política para estabelecer um reino terreno. Ele não veio com uma missão educacional apenas para corrigir a nossa visão de mundo. Jesus não veio em uma missão psicológica apenas para ter a certeza de que nós nos sentiríamos bem. Jesus, na verdade, não veio em uma missão religiosa para se certificar de que você faria coisas externas e religiosamente apropriadas para a sua vida. Não, queridos, a missão de Jesus é muito mais profunda. A missão do nosso Senhor, do nosso Redentor, é muito mais fundamental do que isso. Se você não entende isso, você não entendeu a missão dele. Você não entendeu a missão do Senhor. Se eu tenho um problema de glória, se eu tenho um problema de paz, então o que eu tenho é um problema do coração. O meu problema, de fato, não são tanto os meus relacionamentos, não são as pessoas que me circundam. O meu problema não é tanto a minha situação, seja ela qual for, financeira, de saúde. O meu problema, sabe o que é, querido? O seu problema, o nosso problema é algo quebrado no nosso coração. Davi nos fala uma verdade no Salmo 51 de maneira tremenda, que capta muito bem essa ideia. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ó Deus, cria em mim um coração puro. Transforma meu coração. É disso que você precisa, é disso que eu preciso, é disso que nós precisamos. Esta mudança radical, pessoal, de longo prazo, de coração, porque esse é o nosso problema. As profecias da vinda de Cristo são muito mais claras de que Ele virá para resolver este problema. A palavra de Deus diz: vou dar a vocês um novo coração, eu tirarei aquele coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Essa é a obra do Redentor. Esta é a obra dele, tirar o coração de pedra resistente a mudanças e nos tornar e colocar na nossa vida um coração sensível à voz do Espírito Santo, sensível à voz de Deus, para compreender e captar
a mensagem da redenção. Sabe, queridos, nós temos vivido para a nossa própria glória, mas nós devemos não viver para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Não pense somente em questões religiosas, mas em cada momento da sua vida, em cada palavra, em cada pensamento, em cada ação. Pense nos seus relacionamentos, nos seus desejos. Tudo isso deve ser vivido para a glória de Deus. A glória de Deus nos mostra algo muito mais profundo, muito maior que as questões daquilo que nós achamos que precisamos. É maior do que o meu prazer do momento. A missão de Cristo é nos levar para glorificar a Deus e ter paz com Ele. Somos conduzidos independentemente do que seríamos capazes de fazer, do que seríamos capazes de ser, e somos conduzidos pela graça em paz com Deus. Muitas pessoas neste exato momento estão em conflito, numa guerra de glória, porque não conhecem o Cristo que nasceu naquela manjedoura, não fazem ideia de que foram criados para glorificar a Deus. Isso nos deve trazer um desejo intenso de proclamar as verdades do reino, proclamar a glória de Deus. Essa realidade deve fazer com que levemos essa mensagem da redenção, levar as pessoas ao quebrantamento. Isso deve fazer com que nós nos quebrantemos, que choremos por isso. Não devemos ficar confortáveis com essa realidade, porque se tudo estivesse bem, meu querido, não teria motivo de celebrarmos o Natal hoje. Porque Jesus então não precisaria ter vindo. Ele não precisava ter nascido numa manjedoura e morrer numa cruz e ressuscitar ao terceiro dia. Mas ele veio porque nós temos um problema de glória. Nós temos que glorificar a Deus. Nós temos que viver para a glória de Deus. Nós temos que buscar viver para que o Senhor seja exaltado e glorificado na nossa vida e através da nossa vida. Temos que buscar ter paz com Deus e levar esta paz àqueles que estão em guerra com Deus. Lembre-se, eu tenho dito isso durante todo o ano e eu quero repetir agora nesse momento. O meu problema, o seu problema não são os outros. O meu problema sou eu. O seu problema é você. É o seu coração, é o meu coração. Nós precisamos de um Senhor, nós precisamos de um Salvador. Por isso Jesus Cristo veio. Nós não temos capacidade de redimir a nós mesmos diante de Deus. Por isso nós precisamos do Messias. Por isso Deus, na sua eterna graça, misericórdia e amor, enviou o seu Filho a este mundo para nos reconciliar com Ele. Nós temos uma necessidade que somente pode ser resolvida pelo Cristo, pelo Senhor. Sabe, meus amados, só vamos compreender o bebê naquela manjedoura se nós compreendermos que ele veio para ser um cordeiro. E aqui está o plano. Ele veio desde o primeiro dia. Todos os seus pensamentos, todos os seus desejos, todas as suas ações, todas as suas reações, todas as suas respostas foram plena e completamente perfeita, vivido para a glória de Deus, para que eu e você hoje tivéssemos livre acesso. Ele, em nosso nome, viveu para glorificar a Deus. Ele viveu uma vida que não poderíamos viver. E na cruz ele suportou o nosso castigo, enfrentou a rejeição do Pai, para que pudéssemos receber a sua aceitação e termos paz com Ele. Paz real, paz verdadeira, paz que nos transforma, não essa paz circunstancial, momentânea, mas a paz verdadeira. Ele veio de boa vontade, ele veio bem informado, ele veio porque ele sabia qual era o preço, ele sabia qual era o propósito, ele veio para morrer, para que eu e você pudéssemos ter vida. Ele veio restaurar o que tinha sido quebrado, ele veio para nos conectar com o Pai. Ele veio para trazer esta paz, paz que excede todo entendimento. Portanto, meu querido, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Eu quero lhe fazer um convite.
venha, adore ao Senhor, se renda ao Senhor, renda-se a este Cristo, viva para a glória dele. Se você não tem um relacionamento com Jesus ainda, faça esse compromisso agora. Hoje é o dia, o Senhor está lhe chamando para que você viva para a glória de Deus. Não deixe para amanhã. Eu quero orar com você, encerrando este momento, para continuarmos louvando e adorando ao nosso Deus. Senhor querido, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é o nosso Redentor, porque o Senhor enviou Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, para nos redimir do pecado e para nos reconciliar com o Senhor. Pai, se há alguém nesta noite nos assistindo, que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, que o Senhor possa transformá-lo, que a tua graça possa tocar neste coração, que o Espírito Santo possa conduzi-lo a uma obra gloriosa de transformação, para vivermos para a tua glória e para a tua graça, tendo paz com o Senhor. Este é o nosso desejo, esta é a nossa oração neste dia tão importante, onde nós celebramos o nascimento de Jesus, o nosso Salvador. É no nome dele que nós oramos agradecidos. Amém.